Seguimos com liberdade de opinião. Nesta segunda-feira, 3 de maio, saímos do Rio e vamos a Brasília, agora, capital federal, para ouvir o jornalista Alexandre Garcia sobre os assuntos mais importantes da segunda da semana. Alexandre, ótima segunda, boa semana para você, hein? Bom dia, Colombo. Então vamos à nossa conversa de hoje. Vamos lá, Alexandre. Começando pela CPI da pandemia, na semana importante, a primeira semana efetiva de trabalho dos senadores, depois de uma semana dedicada à resolução de questões internas, eleições de presidente, vice, relator, métodos de trabalho. O fato é que agora a CPI vai a campo. O senador Randolph Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI, nos deu uma entrevista exclusiva e disse que a comissão quer investigar o que poderia ter sido feito e o que faltou fazer para salvar a vida dos brasileiros. Nós separamos um trecho. Essa investigação não pode ser para obstruir as causas que levaram a nós termos milhares de mortes. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, pelo menos 90 mil mortes poderiam ter sido evitadas. O que a CPI quer buscar como resposta é o que é que poderia ter sido feito e quem faltou em fazer para salvar esses compatriotas nossos. Bom, eu lembrei com o Sidney agora há pouquinho, Alexandre, que entre hoje e amanhã o Brasil deve atingir a marca de 410 mil pessoas mortas vítimas da Covid-19. São pouco mais de 407 mil, segundo os dados de ontem, que são os últimos à disposição. Então, descobriu o que poderia ter sido feito para evitar que a gente chegasse a esse número e descobriu o que não foi feito, entendeu o que não foi feito e por que não foi feito. São duas estradas interessantes, inteligentes para a CPI começar a trilhar o seu rumo, Alexandre? São absolutamente necessárias, né? Ele fala aí que, segundo pesquisa da FGV, 90 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Eu aproveito toda a simpatia e cortesia do senador Randolph para recomendar a ele o American Journal of Therapeutics. Está lá na rede social www.americantherapeutics.com. Eu recebi agora do Ministério da Ciência e Tecnologia, com as últimas notícias, né, a respeito da pesquisa no mundo inteiro e os resultados. Então, acho que sim, tem que ser investigado, saber por quê que vidas poderiam ter sido salvas e não foram. Essa semana vai ser muito importante, não é, Alexandre? É a primeira de trabalho efetivo da CPI e nós teremos uma agenda cheia. Amanhã, a previsão de manhã de depoimento do ex-ministro Mandetta, à tarde do ex-ministro Taish, amanhã é terça, né? Aí na quarta-feira, um dia para o depoimento do general Eduardo Pazuello, também ex-ministro da Saúde, e na quinta, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Qual é a sua expectativa para essa semana, hein, Alexandre? Vai ser uma semana muito informativa, vai se saber de muita coisa. Algumas coisas a gente já sabe, né? Provavelmente o ministro Mandetta vai repetir o que ele tem dito, né? Mas muitos outros depoentes vão mostrar, afinal, o que foi feito. Vai ser bem esclarecedor, vai ser ótimo, né? E ainda mais tendo o contraponto de Renan Calheiros, por exemplo, né? Vai ser muito produtivo. Eu vou prestar muita atenção ao que vai acontecer nesta semana nessa CPI. Bom, o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, também falou sobre os depoimentos previstos para esta semana na comissão e falou também sobre a possibilidade de convocar o ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, Anderson Torres. Sobre o assunto, Renan disse o seguinte, abre aspas, não podemos fechar os olhos para quem diz que vai transformar a Polícia Federal em polícia política, deixando claro que o objetivo é desviar o foco das investigações para os estados. Esse não é o fato determinado da CPI, fecha aspas para o relator, senador Renan Calheiros, que quis dizer o que com isso, hein, Alexandre?
quis dizer, olha, não investiguei meu filho do Jader, né, os outros governadores, não investiguem governadores. A gente está aqui para fazer política palanque eleitoral com olho na eleição do ano que vem. Né? Tem outra coisinha aqui, olha só. Ele é de um tempo em que não tinha rede social, na época que a gente não podia conferir o que os políticos diziam. Agora a gente pode. Ele diz assim, né, você acabou de ler isso, eu também tenho aqui, aspas, não podemos fechar os olhos para quem diz que vai transformar a Polícia Federal em polícia política. Eu procurei nas 2 entrevistas que o ministro da Justiça deu agora nos últimos dias para o Correio Brasiliense para a Veja e não achei isso. O que eu achei foi o seguinte, que ele está oferecendo para a CPI, olha aqui, nós temos investigações. O senador Eduardo Girão contou 61 investigações de desvios de verbas federais. Ele está dizendo isso, nós temos investigações, vocês querem investigar? Está aqui, está à nossa disposição. Se ele for convocado para a CPI, ele vai mostrar isso. Talvez até leve as investigações para mostrar lá para todo mundo. Não, olha, está aqui, a gente está correndo atrás desses respiradores e tais. Agora, na sexta-feira, lá em Santa Catarina, foram condenados assaltantes do Banco Bradesco, lá na região de Itajaí, a 363 anos de prisão. Né? O ex-governador Cabral deve estar ali disputando com os 9 assaltantes a soma de sentença. Aí eu me pergunto o seguinte, se a gente comparar a gravidade de um assalto a banco e a gravidade de pegar o dinheiro do contribuinte, que foi empregado em respirador, né, e deixar o paciente com falta de ar, sem respirador, porque o sujeito desviou o dinheiro, fez fraude no contrato de respirador, escondeu o respirador, né? Respiradores desaparecem, assim, 300 respiradores que desapareceram. O que é mais grave, eu pergunto? Então, a CPI vai ter que dizer, o Renan Calheiros vai ter que dizer, não, isso não é grave. Né? Então, a CPI vai estar num desafio, né? Vai estar num desafio. Vai ser muito bom para quem gosta da dialética, do debate, da lógica, do raciocínio. Essa CPI vai ser ótima. Há algo que justifique a convocação do ministro da Justiça para a CPI, Alexandre? Não, pois é. Aí faz a frase, né? O senador Randolph disse que é necessário que o ministro explique suas falas em entrevista à Veja, quando informou que vai solicitar à Polícia Federal informações sobre os inquéritos que envolvem governadores em desvios de dinheiro da saúde. Né? Então, ele prometeu, de certo, por que você quer nos assustar, senhor ministro da Justiça? Quer mostrar os inquéritos em que os nossos governadores estão envolvidos? Aqui na CPI não é lugar para discutir esse assunto. É isso que eles estão dizendo, né? E aí a lógica, o raciocínio, o bom senso, né, fazem o escrutínio disso e fica bem interessante. Alexandre, queria falar um pouquinho com você agora a respeito das manifestações que ocorreram pelo país ontem, domingo. Foram várias capitais brasileiras que registraram manifestações, nós estamos vendo aí imagens e vamos girando por algumas cidades. Mostramos a Avenida Paulista em São Paulo, no Rio de Janeiro a concentração foi na orla de Copacabana, em Salvador no Farol da Barra, em Brasília o ato ocorreu no gramado da Esplanada e aí houve participação de integrantes, apoiadores do governo. Estava lá o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República. Eu queria que você falasse um pouquinho, Alexandre, para a gente sobre as manifestações do ponto de vista político, neste momento de CPI no Congresso Nacional, e também do ponto de vista sanitário. Vamos falar primeiro sobre o ponto de vista sanitário. Imagine qual é o ânimo dessas milhões de pessoas que foram às ruas. Eu nunca vi um 1º de maio igual em toda a minha vida, né? Inclusive, passei tempos de Getúlio Vargas, que fazia manifestações em 1º de maio com círculos operários, mas nunca vi nada igual. Bom, do ponto de vista sanitário, imagina o ânimo dessas pessoas que querem trabalhar, querem produzir, querem empregar, querem ter renda, né? Que correram o risco.
O ânimo é tal de cidadania, de raiva, de estado de espírito revoltado com os acontecimentos, que correram o risco da aglomeração e foram para a rua aos milhões, né? Aqui em Brasília, não foi só no Gramado, não, foi desde a Catedral Rainha da Paz até a Praça dos Três Poderes. Isso dá 7,5 km, é 3 vezes a extensão da Avenida Paulista, é 2 vezes a extensão da Avenida Atlântica em Copacabana, né? E não foi só nessas capitais, foi em todas as capitais, foi, eu não sei em quantas cidades do interior, mas foi muito, 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 né? Em lugares em que hasteavam a bandeira, cantando o hino nacional, rezando o Pai Nosso, foi surpreendente. Foi surpreendente, né? Então, eu vejo que, bom, os recados foram apoio ao presidente, né? Condenação ao Supremo, necessidade urgente do voto auditável, né? E, por fim, aquele eu autorizo, que foi um uníssono que se ouviu pelo país inteiro. Autoriza o quê? É uma espécie de democracia direta. Está lá no primeiro artigo da Constituição, no seu parágrafo único, todo poder emana do povo. E o povo parece que teve a vontade de transferir esse poder para o presidente, faça o que for necessário, para evitar que a Constituição seja rasgada com tanta frequência, né? Por exemplo, lá no Ceará, no sábado, eu fico pensando, né? A maior parte dos policiais conhece a Constituição, né? Devem estar pensando, puxa, eu estou aqui sendo obrigado a agir contrariando os incisos 15 e 16 do artigo 5º, que é uma cláusula pétrea. Como é que fica isso, né? Se a Constituição diz uma coisa e na prática é outra. Então, esse também foi um grito de alerta. Foi uma sacudida, uma demonstração que com rede social, né, não existe mais aquele de onde emana o poder, né? O poder emana do povo. Está bem claro que é do povo que emana o poder. Bom, ontem o Brasil recebeu mais um lote de vacinas contra a Covid-19 do consórcio COVAX Facility. Chegaram ao Brasil 2 milhões de doses do imunizante de Oxford. Com as outras doses que chegaram também durante o fim de semana, a remessa completa um total de 4 milhões de doses do consórcio COVAX Facility, que serão distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, essas doses começam a ser distribuídas em no máximo 48 horas aos municípios que vão aplicá-las nos brasileiros. Por outro lado, as cidades, capitais especialmente, Porto Velho, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Aracaju, que suspenderam a segunda dose da Coronavac por falta de doses. Segundo o Instituto Butantan, o atraso no envio do IFA para o Brasil atrasou a entrega de um lote de vacinas do Butantan para o Ministério da Saúde e, consequentemente, também atrasou a distribuição das vacinas para os municípios brasileiros. Queria que você falasse um pouquinho, então, Alexandre, sobre a chegada dessas novas vacinas do COVAX Facility, o atraso na entrega do Butantan por causa do IFA. Neste final de semana, nós fizemos uma entrevista exclusiva com a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, dizendo que a Fiocruz começa a produzir o IFA aqui no Brasil agora, no mês de maio, para a vacina da AstraZeneca. E os primeiros lotes dessas vacinas 100%, de produção 100% nacional, sem dependência de importação do IFA de qualquer outro país, essas vacinas devem ser entregues a partir de outubro, o que nos dará mais independência, mais autonomia, liberdade de movimento. Você imagina que os cronogramas previstos anteriormente de vacinar os brasileiros mais suscetíveis ao agravamento da doença no primeiro semestre e todos os brasileiros maiores de 18 até o fim do ano ainda é algo factível, Alexandre? Eu acho que sim, olha só, a gente falou de Butantan e de Fiocruz, né? Eles têm bons orçamentos para poderem produzir a nossa vacina, né? E não ser apenas intermediário de vacina que vem da China, vacina que vem da Europa ou da Índia, seja lá onde a AstraZeneca produza o tal IFA, né? Que a gente produza o nosso próprio, ótimo que a Fiocruz vai produzir, Butantan também vai produzir, né? E a gente fica sonhando com aquela vacina
que sai da USP lá de Ribeirão Preto também, né? Ter a nossa própria vacina para lidar com os nossos próprios, as nossas próprias variantes, né? Mas vejam só, nos últimos dias chegaram 17 milhões de doses, né? Da AstraZeneca, Covax, Pfizer e algumas do Butantan. 17 milhões de doses são exatamente a diferença entre a vacina que foi distribuída, 58 milhões de vacinas distribuídas, e as aplicadas, 41 milhões 600 mil vacinas. Está faltando para nove capitais, são 5.570 municípios, está faltando só para 9 capitais a segunda dose. Isso é confortável, porque vejam só, os americanos que estão fazendo milagre na vacinação agora estão sob crítica porque diminuiu o ritmo, né? Os ingleses que produzem a Oxford vacinaram só a metade da Inglaterra. Portugal vacinou um pouco mais de 3 milhões de pessoas. Os países que não têm produção própria têm o problema da vacinação. Nós começamos a tratar disso em agosto do ano passado. Eu estava revendo notícias, né? O Ministério da Saúde anunciou, um dia antes de os ingleses começarem a vacinar, que começaram a vacinar dia 8 de dezembro, se não me engano, um dia antes, o Ministério da Saúde anunciava, vamos fazer um memorando de intenção para comprar 70 milhões de doses da Pfizer, lá em dezembro, né? Mas depois surgiu aquelas cláusulas, quem é responsável é o governo brasileiro, tem que dar caução, a gente não se responsabiliza pelos efeitos adversos, pelas consequências, até que veio uma lei do Congresso, né, para que o governo pudesse assumir isso, senão ia ser enquadrado em crime de responsabilidade, né? Estava comprando vacina que não se responsabilizava pelas consequências. Então, nós estamos num ritmo de mais de 1 milhão de aplicação por dia. Eu acho isso muito bom, né? Se aplicamos 41 milhões de vacinas até agora, isso dá para a gente somar a população aí de alguns países, né? Que a gente teria vacinado todo mundo, de Israel, do Chile, de Portugal. Temos a experiência em 38 mil postos de aplicação de vacina. Então não é por aí, né? Agora a gente tem que torcer sobre a eficácia das vacinas que estão sendo aplicadas, que o tempo ainda não mostrou isso por causa da pressa, da emergência, da urgência, da necessidade de combater esse vírus. Alexandre, boa semana então, ótima segunda-feira. Nós voltamos a conversar amanhã, às 9 da manhã aqui no Liberdade, certo? Obrigado, Colombo. Até amanhã e aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.